Ok, pessoal. Nós vamos fazer hoje, né, mais uma reflexão a respeito do programa terapêutico espírita que nós nos dispomos a fazer no segundo domingo de cada mês. Tá? Hoje a nossa aula oitava, né? E o título que nós colocamos é a obsessão e as matrizes perispirituais. Tá? Nós vamos explicar, não é nada tão complicado, mas é muito importante para a nossa vida. Né? A obsessão, vocês sabem que se trata da ação pertinaz das entidades infelizes sobre a nossa vida, sobre o nosso comportamento, sobre o nosso corpo, nos influenciando de uma forma nociva. Né? É um mal generalizado hoje no planeta. É um mal, é um problema de saúde coletiva, a gente pode dizer assim. Né? Eu acho que o problema número 1 no planeta, em termos de saúde coletiva, individual e coletiva, é a obsessão. Né? Todos nós somos mais ou menos obsediados. Né? Somos perseguidos espiritualmente e obsediados, porque mais ou menos deixamos as entidades nos influenciarem. Hoje eu percebo assim que a quantia dos nossos defeitos favorece a obsessão em nós. Quanto mais defeitos a gente tem, mais propensos à obsessão. Quanto mais qualidades, quanto mais ajustamento mental, emocional, comportamental, espiritual, menos propensos à obsessão nós estaremos. Né? Dizem os espíritos que o melhor médium é aquele que é menos enganado. Mas todos nós somos enganados, todos nós somos ludibriados, mas a partir dos nossos próprios defeitos, a partir das nossas próprias fragilidades. Porque se não as houvesse, os espíritos não teriam como nos influenciar negativamente. Eu escuto sempre isso da parte de espíritos obsessores. Se a pessoa está sofrendo porque a gente está próximo dela, é porque ela tem também problemas. É porque ela tem também dificuldades. Senão ela não sentiria a nossa presença, ela não sofreria com a gente. Os obsessores falam para mim. E está certo, né? Nós ainda temos essas conexões vibratórias, mentais, emocionais, com entidades que querem o nosso mal. Veja bem, nós não podemos nos isentar da convivência com espíritos de todas as condições, inclusive muito inferiores. Nós não podemos nos isentar disso. Nem Jesus se isentou disso. A gente não falou semana passada a respeito da tentação no deserto, tal, quem estava aqui, né? Nem Jesus se furtou a essa influência de espíritos necessitados. Não quer dizer que ele era obsediado. Não, ele era perseguido, mas não obsediado. Nós podemos ser perseguidos espiritualmente, mas não obsediados, ou menos obsediados. Né? Por quê? A gente não pode impedir que os pássaros rondem a nossa cabeça. Não é? Mas a gente não precisa deixar que eles façam um ninho em cima dela. Não é? Aí já é diferente. É quando eu aceito a influência nociva. É quando o espírito propõe algo negativo e eu aceito. Seja algo negativo para prejudicar alguém, ou um sentimento negativo com relação a alguém, seja algo negativo com relação a mim mesmo. Pensamentos autodepreciativos nos predispõem enormemente à influência nociva dos espíritos infelizes. E eu não estou prejudicando ninguém, a não ser eu mesmo. Vejam como que é, né? Pensamentos autodepreciativos. Então, nós vamos falar a respeito da obsessão, né? E das matrizes perispirituais. O perispírito é o corpo do espírito. O espírito, propriamente dito, é o pensamento, o sentimento. É algo para nós um tanto imponderável, vamos dizer assim. Mas ele é envolto por uma estrutura energética que nós chamamos de perispírito, ou corpo espiritual, que a ciência já detecta, alguns cientistas já detectaram.
corpo bioplasmático, né? O corpo energético aí que os estudantes das terapias bioenergéticas estudam, né? É esse perispírito, tá? Então o perispírito é o que faz a ponte entre eu, realidade espiritual, pensamento, sentimento, e o meu corpo físico. Quando a gente vai reencarnar, o nosso perispírito, que é o corpo do espírito, ele vai plasmando o corpo físico. Ele vai modelando o corpo físico. Imagine o perispírito como uma forma. Vamos fazer um bolo. Tá? Vocês que gostam de fazer bolo. Eu não gosto. Eu gosto de comer bolo. Chocolate, então, né? Mas vamos fazer um bolo. Você pega a forma, que é o perispírito, aí você prepara a massa, que seria a carne, né? E você coloca a massa na forma. Qual que vai ser a forma do bolo? Vai ser a forma da forma, não é? Se a forma for retangular, o bolo vai ser retangular. Se for redondo, o bolo vai sair redondo. Se a forma estiver amassada, num certo pedaço, o bolo vai sair amassado, não vai? Ele vai sair deformado, não é? Então assim é o perispírito. E no livro Grilhões Partidos, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo Franco, ele diz o seguinte: quando o espírito é encaminhado à reencarnação, ele traz em forma de matrizes vigorosas no perispírito o de que necessita para a evolução. Então ele traz certas causas no perispírito, boas ou ruins, frutos da atuação passada nas anteriores reencarnações. Então eu posso trazer causas boas, matrizes boas ou ruins, não é? Mas as que eu necessito para a minha evolução. As que eu necessito para a minha evolução. Eu posso trazer as conquistas que eu já realizei e que eu fixei em mim, na minha memória espiritual e perispiritual, e eu posso trazer também os desajustes que eu semeei em mim, as lesões que eu fiz na minha estrutura mental e na minha estrutura energética. Vocês compreendem? Então a gente traz as heranças de nós mesmos, da gente mesmo. Então aquela história de a gente acusar a família, acusar os pais, porque isso aqui eu herdei de você, isso aqui eu herdei, né? Da genética da família, da genética... Isso é conversa fiada. Porque no final das contas, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós atraímos da população genética em que nós fomos inseridos, da família, da população genética, nós atraímos as coisas boas ou ruins dessa população, conforme essas matrizes perispirituais. Então eu vou atrair genes problemáticos ou genes bons do grupo familiar. Tá? Mas tudo o que eu necessito para a minha evolução. Né? Aí diz o Miranda, né? Imprimem-se, então, tais fulcros, tais forças, né, em formação da estrutura material de que se utilizará para as provações e expiações necessárias. Quer dizer que eu vou imprimir no meu corpo essas forças que vão gerar as condições necessárias para as provas e para as expiações que eu vou passar nessa vida. Tá? Então, se eu venho com certas tendências a ter problema em determinados órgãos, em determinados sistemas do meu corpo, eu devo a mim mesmo. Eu devo ao meu perispírito. Eu devo às atuações minhas no passado. Se eu fui alguém que fumei muito no passado, vamos pensar. Ora, quando eu fumo, né, o tabagismo, né,
Quando eu absorvo essas substâncias tóxicas, eu causo mal ao meu corpo físico, concorda? Mas eu não apenas causo mal ao meu corpo físico, eu começo a impregnar também o meu perispírito. Tá? Então até a Joana de Ângeles fala assim, olha, quando a gente não muda o comportamento vicioso, desajustado que nós temos, ele sai do âmbito, esse desajuste sai do âmbito da personalidade, ou seja, dessa vida atual, e entra no âmbito da individualidade eterna. Isso quer dizer o quê? Que não apenas o tabagismo, entre outras coisas, vai fazer mal ao corpo físico, mas vai também desajustar do perispírito. Ora, o corpo físico vai virar poeira. Nós vamos morrer, né? E o corpo físico vai se desfazer. Mas e o perispírito? Vai se desfazer também? Não vai. Né? O perispírito faz parte desse conjunto que vai permanecer ao longo das encarnações. Então aquele desajuste que eu provoquei no meu perispírito, ele vai se projetar nos novos corpos que eu modelarei. Por exemplo, numa futura encarnação. O corpo que eu vou modelar numa futura encarnação. O que acontece? Eu vou imprimir posso imprimir problemas do sistema respiratório, garganta, cordas vocais, não é? Eu posso imprimir desajustes, principalmente, que tinham a ver com esse hábito do tabagismo. O alcoolismo, a mesma coisa. Né? Eu posso imprimir problemas nos rins, no fígado, no estômago. Dizem os espíritos que o alcoolismo ele prejudica todos os sistemas. Todos os sistemas são prejudicados pelo álcool. Não é? Então, imagina numa futura encarnação, né? Se eu não soube vencer esse vício, se eu não soube ajustar o meu comportamento, eu vou criar um corpo potencialmente desajustado em vários aspectos, podendo ter predisposição a várias doenças. Tá? Aí a gente cria o que a gente chama de zonas de predisposição mórbida. Áreas ou zonas de predisposição mórbida. Eu trago determinadas partes do corpo com predisposição a certas doenças, com predisposição a certos desequilíbrios de funcionamento, proliferação de bactérias, de vírus, de vários problemas. Problemas articulares, problemas estomacais, problemas de dor de cabeça, né? Na área cerebral, no sistema nervoso como um todo, problemas de pele, problemas endócrinos, quaisquer problemas que são os que a gente vive no nosso dia a dia. Tá? E não apenas essas áreas de predisposição mórbida serão áreas muito propensas a nós desenvolvermos doenças, como serão as áreas através das quais, notadamente, nós poderemos sofrer as influências de obsessores. Tá? Então, se eu abusei das funções sexuais numa existência, ou em algumas existências passadas, eu abusei das forças poderosas sexuais, eu desequilibro a área sexual. Gero tendência a ter problemas nessa área. Impotência, frigidez, doenças. Tem pessoas que facilmente pegam bactérias nessa região. Está sempre lutando contra bactérias, sempre lutando contra infecções do aparelho urinário. Não é? Problemas no útero, endometriose, cistos e uma porção de coisas. Então, quando eu abusei das funções genésicas, eu crio essa
predisposição mórbida, ou seja, predisposição a doenças nessa região. Aí já dá para vocês analisarem, puxa vida, né? Então, eu tenho uma certa predisposição em certa área do meu corpo, o que eu devo ter feito, né, nessa área no passado? Pessoas, por exemplo, que empunharam espada e destruíram, e cortaram e mataram, muitas delas têm problemas articulares hoje. Entendeu? Tem graves problemas articulares. Eu estou falando assim, não quer dizer que todo mundo que tem problema articular empunhou em espada, tá, pessoal? Hoje ia faltar espada para tanta gente com problema articular, né? Não é assim uma relação tão matemática assim, tá? É só um exemplo, é uma das possibilidades, né? Mas essa questão do sexo, por exemplo, que eu estava falando, né? Então, vem com predisposição a doenças nessa área, homens e mulheres, né? E também dos espíritos infelizes se acoplarem a essa área. Então, em nós, eles percebem facilmente as áreas que mais, notadamente, eles podem nos influenciar. E geralmente são espíritos ligados àquele tipo de vício que nós já cultivamos. Então, são espíritos também ligados ao sexo, por exemplo. Ou ligados à questão do aborto, né? Se a mulher fez abortos tal, no passado, ela vem com essa área problemática, espíritos, né, ligados a essa área podem facilmente se ligar à pessoa através dessa região. Tá? Assim todos os centros do nosso corpo, assim todas as áreas do nosso organismo. Né? Então é uma área, ou são áreas que vão exigir maior cuidado nosso. São comportamentos que vão exigir maior cuidado nosso, maior vigilância. E cada um de nós vai olhando para dentro de si e já vai percebendo. Olha, essa área aqui é uma área provavelmente que eu trago problemática. Eu preciso ser mais vigilante com essa área aqui. Eu preciso tomar mais cuidado, porque facilmente eu caio em desequilíbrio nessa região, ou nesse comportamento. Vocês não percebem coisas que vocês têm? Certas tendências? Né? Eu acredito que vocês já fizeram muitas dessas análises em vocês. Isso é bom. Né? Porque a gente vai tomando mais cuidado, vai pedindo mais força a Deus, para a gente se manter no caminho reto. Né? E isso vai ajudando a gente. São as provações que a gente vai passar e as expiações também que a gente vai passar. Né? Aí o autor continua dizendo, né? Só lembrando que o Felipe está com o microfone lá, se alguém tiver alguma dúvida, quiser acrescentar alguma coisa, tá, pessoal? Pode levantar a mão que ele corre. Se a pessoa se volta para o bem e adquire títulos de valor moral, desarticula os condicionamentos que lhe são impostos para o sofrimento e restabelece a harmonia nos centros psicossomáticos. Então, olha só, né? Pode falar. Quer perguntar? Posso? Pode. O sentimento do medo, por exemplo, ele está incluso em tudo isso que você acabou de explicar? Ou ele é algo que a gente adquire no dia a dia, ou nas circunstâncias ocorridas, ou ainda é algo que está ligado com o sentimento da fé? Como que a gente poderia O medo, você está falando? Por exemplo, medo das alturas, ou medo de ameaças, medo de, sei lá. O medo, ele está muito relacionado, vamos dizer assim, é o medo das consequências do que a gente já fez. Por que o medo das alturas? É porque provavelmente eu já me joguei. Ou joguei alguém. Você entende? Os medos, eles escondem muitas coisas que a gente já praticou, que a gente já fez. A gente tem o medo do retorno. A gente tem o medo do retorno das ações negativas que a gente já fez. Ok? Parecida, né? Fátima. Parecida da frente. Bom. Hoje vocês inverteram para me confundir, né? Tudo bem. Brincadeira, né? Pode falar. Eu tenho uma pergunta.
Se eu fumei 40 anos, eu quero saber se eu parar de fumar, se nessa vida ainda eu recupero o meu perispírito. Olha, é difícil a gente dizer o nível de comprometimento que houve, né, tanto a nível físico quanto a nível perispiritual. A nível físico, talvez os médicos pudessem falar melhor, fazendo toda uma avaliação, né, que eles podem fazer com os aparelhos, com as medições que eles podem fazer. Para nós, medir o quanto foi comprometido a nível perispiritual é muito mais difícil do que os médicos de avaliarem o corpo físico. Eu falo para nós enquanto encarnados, né? Então, a princípio, é difícil a gente dizer o quanto você pode conseguir ou não de melhora, tanto no corpo físico quanto no nível perispiritual, né? Agora, uma coisa é certeza. O quão mais rápido nós mudarmos de atitude, melhor. Não é? Quanto mais rápido a gente mudar a atitude viciosa ou problemática, melhor. Não é? Então, o quanto eu vou conseguir de melhora nessa existência, ou quando eu desencarnar, né, nessa vida, né? O quanto eu vou conseguir de melhora ou não, a gente não sabe. Mas a gente sabe que o mais cedo que eu parar de fumar ou qualquer outro vício, melhor. Não é? E aí, quando a gente vai trabalhando para o bem, quando a gente vai trabalhando para a saúde, para a conquista de valores morais, de valores no bem, né? Ajudando os outros também que querem parar de fumar, mas a gente vai conseguindo se libertar dos condicionamentos, que ele diz aqui, ó, né? Se volta para o bem, adquire títulos de valor moral, desarticula os condicionamentos que lhes são impostos para o sofrimento. Aqueles condicionamentos que a gente trazia do passado, né? A gente vai desarticulando. O amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então, quanto mais a gente vai se amando a partir de agora, a gente vai se cuidando e vai ajudando os outros também, mais o amor vai harmonizando o nosso corpo, o nosso perispírito, a nossa mente. Ok? Então tá bom. O quanto a gente vai conseguir nessa vida, só Deus que sabe, né? E a gente, né? Porque qual que é o limite para a gente? Qual é o limite do nosso dever? Né? O que nós gostaríamos de alcançar, diz o Evangelho. Até onde vai o meu dever? Nossa, eu tenho o dever de ficar firme, de ajudar, de ser útil. Somos nós que estabelecemos, né? Até onde vai o nosso dever. São os limites do que a gente quer alcançar para a gente, né? Mas isso é uma coisa boa, é uma notícia boa, né? Por quê? Porque quer dizer... Ah, meu pai quer falar. Pode falar, pai. Alexandre, com relação a isso aí também, tá. É importante a gente parar logo, porque a gente não sabe as consequências que vão advir de continuar. Sim, é verdade? Sim. Isso para tudo, vale para a bebida, para uma porção de outras coisas. É verdade. Né? E a gente vai conseguir uma melhoria em função de ninguém fumar junto com a gente, né? Tem espíritos que também ligados à viciação, né? Ainda fumam com a gente. Exatamente, então, essas ligações espirituais que a gente tinha falado, né? Não apenas a gente, mas quando a gente vence um vício, a gente está ajudando aqueles que estavam compartilhando o vício junto com a gente, no plano espiritual. A gente também está ajudando eles a se libertarem, né? Às vezes o espírito está querendo se libertar e a gente não deixa ele se libertar. A gente que está obsediando o espírito, né? Ele quer vencer o vício, mas a gente, estou com vontade, a gente chama ele para beber junto, para fumar junto, ou para o sexo desregrado, ou seja o que for, né? Então isso acontece também. Então a gente precisa ajudar também esses espíritos, tá? Agora, se a gente não ajusta o comportamento, aí vai na dor mesmo. Se a gente não quer ir pelo amor, aí vai na dor. Aí vem um câncer, aí vem vários problemas, né? Que podiam não vir. Podiam não vir. Embora eu tivesse aquela zona de predisposição mórbida,
Eu vi lá no plano espiritual antes de eu reencarnar, Alexandre, se você andar na linha, se você fizer o bem, vencer aquela tendência do passado de cair nos mesmos erros ali, se você andar na linha, você vai terminar a sua vida bem, relativamente bem, a coisa vai correr melhor para você. Se você desandar, aí vai ser o remédio drástico. Isso para todos nós. É assim. Então ficam lá certos núcleos esperando dentro de nós. Ficam certos núcleos lá esperando. Dependendo da nossa atitude, vai para cá, para a harmonia, ou vai para a desarmonia. Aí a gente ativa. A ciência não fala que tem certos genes que ficam lá dormindo, eles ficam lá adormecidos. Se a gente começa a desenvolver um certo comportamento negativo, aquele gene, ele desperta. E aí sai de baixo. Fala, Rossana. E a dependência de calmantes e medicação para o sistema nervoso é fuga para frente ou medo de situações do passado? Uso de calmantes, dependência. A dependência de calmantes e medicação para o sistema nervoso. Então, aí depende, né? Depende da... existe um uso terapêutico que os médicos orientam, né? Que os pacientes fazem uso porque necessitam, até porque vieram com desequilíbrios no corpo, no sistema nervoso, que precisam do apoio medicamentoso. Isso não é ruim, isso é uma bênção, é uma misericórdia divina nos ajudando, né? Agora, se eu só uso medicamento, às vezes até sem prescrição médica, me automedico, exagero, estou fugindo usando o medicamento, estou usando como uma droga qualquer. Não é? E aí o que acontece? Eu gero mais desequilíbrios em mim. Além de fugir das causas reais que eu não quero enfrentar. Porque muitas vezes é mais fácil eu tomar uma pílulazinha do que eu me conhecer. Às vezes é mais fácil, é uma solução fácil, né? Eu me entorpecer do que eu me conhecer. Não é? Porque quando eu me conheço, quando eu identifico, isso produz, às vezes, até um certo mal-estar em alguns momentos. Tem pessoas até que se deprimem um pouco quando enxergam certas dificuldades dentro de si. Mas isso tudo é bom. Por quê? Porque gera mudança. Agora, se eu só tomo remédio, e o remédio tenta aliviar os sintomas, e eu não me conheço, eu estou mascarando o problema. Né? E o problema só vai crescendo com o tempo. Né? Então, isso entra a conta das fugas, de qualquer fuga que a gente usa, qualquer exagero que a gente usa, qualquer droga, né, que faça mal que a gente usa. Né? Então, eu vejo dessa forma. Tá? Então vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Então, se a gente produz coisas boas, sentimentos bons, né? A gente harmoniza os centros psicossomáticos que passam a gerar novas vibrações aglutinantes de equilíbrio, a se fixarem no corpo físico em forma de saúde, de paz, de júbilo. Tá? Pessoal, como que funciona, por exemplo, o passe? Como que funciona lá o atendimento que a gente faz individual, né? Do ponto de vista energético? Como que funciona isso? A gente tem tido informação dos espíritos amigos e espíritos obsessores, que eles acabam também explicando muita coisa para a gente como é que funciona, né? Essa questão energética. Por exemplo, um espírito obsessor, um tempo atrás, ele me falou assim, ele estava bravo porque a gente estava ajudando uma certa pessoa e ele estava revoltado, né? Porque a gente não tinha direito de ajudar aquela pessoa, que aquela pessoa tinha prejudicado ele, ela não valia nada, aquela história toda. Né? Eu fui conversando com o espírito e tal. Aí chega uma certa hora e falou assim, eu só não entendo aquele negócio que vocês fazem lá. Eu não entendo o que acontece lá, que a gente não consegue influenciar a pessoa. Eu falei, que negócio que a gente faz lá que vocês não conseguem influenciar a pessoa? Ah, quando vocês colocam a mão lá
sobre a pessoa, sai uma coisa, sai uma energia da mão de vocês que a gente não consegue mais atingir aquele órgão da pessoa. Aí eu fui dando corda, aí eu fiquei curioso. Aí fiquei curioso, né? Fui dando corda para o Espírito, né? Falei, mas como é que é esse negócio? Tá? Aí sai um negócio da mão de vocês, como que impermeabiliza o órgão, o Espírito foi me explicando. Como que impermeabiliza o órgão, e antes a gente conseguia gerar doença na pessoa, e agora a gente não consegue mais. Ele estava bravo por causa disso. Aí ele perguntou, o que é aquele negócio? Eu falei, meu irmão, também não sei. Né? Se você não sabe, muito menos eu, né? Mas eu acredito que seja o ectoplasma. Né? Pelo que a gente estuda, é o ectoplasma. É o plasma, é a força nervosa do médium passista, ou quando a gente está aplicando lá, que vocês deitam na mesa de exames, né? Onde a gente fica mais tempo, dá para fazer um tratamento mais localizado em certos órgãos, tal. Né? Além da gente conversar com a pessoa. Tal. Mas para mim foi interessante, da visão deles. Depois um espírito amigo confirmou, me explicou melhor como é que funcionava. Né? Mas é o ectoplasma. Essa bioenergia que os médiuns passistas, todos nós temos, na verdade, né? Mas os médiuns passistas já estão usando a benefício dos pacientes, né? De nós quando vamos tomar o passe. Então essa energia se irradia do médium e envolve a parte do corpo que está precisando de ajuda. Os espíritos podem, conforme o nosso merecimento, eles podem nos ajudar reajustando o funcionamento daquele órgão. Então eles ajudam no possível reajustamento daquele órgão, tá? E como que impermeabiliza aquele órgão. Mas é por muito tempo? Não. Nem o reajuste e nem a impermeabilização, entre aspas, daquele órgão, não é por muito tempo. É por qual tempo? É pelo tempo que nós mantivermos o bom pensamento, o bom sentimento, a boa atitude, a boa intenção perante a vida. Nós mantemos esse benefício por mais tempo, por um tempo indefinido. É a manutenção da nossa boa vibração. Então, a ajuda que nós temos de fora, por isso que eu sempre falo para vocês, a ajuda de fora é uma ajuda sempre precária. É importante, mas é precária. Por quê? Porque ela é temporária. Mas essa ajuda funciona para quê? Para que nós tenhamos tempo de mudar o comportamento. Então a gente vem, toma o passe, sai aliviado, os espíritos nos ajudam a reajustar o sistema nervoso na medida do possível. A gente está lá meio que impermeável ali a certas influências, mas a gente sai daqui e já começa a brigar com um, briga com o outro, né? Já deixa a aflição, o nervosismo tomar conta, a exasperação, né? E aí aquele benefício que a gente tinha colhido, já perde. Aí os espíritos já facilmente conseguem influenciar. Uma vez eu atendi uma pessoa que ela estava com crise de pressão alta. A pressão estava lá nas alturas. Aí eu conversei com um espírito que estava ligado à pessoa, que estava influenciando a pessoa. E o espírito tinha morrido com problema cardíaco e tinha pressão alta. Pois olha, foi socorrer o espírito, a pressão da pessoa normalizou. Mas é uma ajuda temporária. Por quê? Porque se a pessoa, né, muitas vezes muito ansiosa, né, muito exasperada, facilmente cria ligação com espíritos necessitados, facilmente daqui a pouco ela está de novo com problema de pressão alta, daqui a pouco está sentindo de novo a presença de certo espírito necessitado. Então não resolve o problema, apenas ajuda. Né?
Mas é o tempo para a gente ir mudando o comportamento, mudando a atitude comportamental. Então é muito importante que haja esse tempo também, né? Tá ficando claro, pessoal? Não é? O que vai predominar é a sintonia nossa com os espíritos. E essa sintonia nós temos que mudar dentro de nós. Os conceitos que a gente carrega, os sentimentos, as atitudes que a gente gosta, as preferências nossas. À medida que elas vão mudando, a sintonia com os espíritos vai mudando também. Não é? Aí vamos lá. Se todavia, por indiferença ou por prazer, jornadeia na frivolidade, ou se encontra adormecido na indolência, no momento próprio, desperta automaticamente o mecanismo de advertência, desorganizando-lhe a saúde. Então, né, a vida é justa, e a cada um segundo as suas obras. Não poderia ser diferente. A lei divina ela foi estruturada para nos levar à saúde. Se nós vivemos conforme a lei divina, nós vamos caminhar para a saúde. Se a gente começa a sair fora das leis de harmonia, aí já vem a doença, para corrigir o nosso comportamento, né? Então, às vezes a pessoa permanece indiferente. Ela está recebendo ajuda, mas ela permanece indiferente. Não pensa em fazer o bem, não pensa em assumir algum compromisso no bem, né? Só quer saber do prazer, uma perspectiva imediatista. Ou às vezes adota um comportamento frívolo, muito superficial, né? Beirando a leviandade, vamos dizer assim, né? Ou se encontra adormecido na indolência. A pessoa não se move, né? Todo mundo querendo ajudar, a pessoa não se move no sentido de se ajudar. Aí vem o mecanismo de despertamento. Aí vem um mecanismo para nos ajustar. É por isso que a gente fala que quando a gente aproxima o amor, a dor se afasta. Quando a gente afasta o amor, a dor se aproxima. Não é? Quem quer o amor aí, levanta a mão. Quem quer o amor, levanta a mão aí. Né? Todo mundo, né? É uma festa, né? Todo mundo quer o amor. Falar em dor, a gente já fica, né? Mas é assim, é simples assim. Se a gente aproxima o amor, como que é aproxima o amor? Quando adota o amor a si mesmo, o amor ao próximo, o amor ao corpo, cuida do corpo com carinho, não com paixão ególatra, mas com carinho, né? E as pessoas também, aí a gente aproxima o amor, a dor vai diminuindo. Quando a gente afasta o amor, aí a dor se aproxima. Porque são apenas dois métodos, são apenas dois recursos que a vida usa para o nosso despertamento, né? Surgindo, então, por sintonia psíquica, em consequência do desajustamento molecular do corpo físico, as condições favoráveis a que os germens vacina, aquilo que a gente tinha dentro do corpo, mas estava dormente, né? E que se encontra no organismo, se proliferem, dando lugar às enfermidades desta ou daquela natureza. Às vezes eu tinha uma predisposição a ter um problema na garganta. Mas aí se eu uso bem a minha voz, se eu uso as palavras para ajudar, para levantar das pessoas o ânimo e tal, aquilo fica ali, está indo bem. Então, a palavra fica indo bem, a garganta vai bem. Se eu começo a usar para falar mal dos outros, para caluniar, para ofender, para destruir, daqui a pouco eu estou lá com um problema grave na garganta. Ou nas cordas vocais, né? E assim por diante. Tá? Outras vezes, como os recursos trazidos para a reencarnação em forma de energia vitalizadora não foram renovados, ou pelo contrário, foram gastos em exageros, explodem as reservas e pela queda vibratória que atira o invigilante noutra faixa de evolução, a sintonia com entidades viciadas, perseguidoras e perversas, se faz mais fácil
dando início aos demorados processos obsessivos, né? Então, quando a gente vem com vários recursos, a gente vem com várias reservas psíquicas, vibratórias, orgânicas, mas se a gente gasta as energias vitais indiscriminadamente, nas noitadas, nos abusos de toda a ordem, na comilança, né, no excesso das bebidas ou no uso das drogas, nos vários exageros que a gente pode cometer, nós esgotamos aquelas reservas. E aí damos espaço para as influências nocivas, né, que podem se encaminhar para processos obsessivos graves. Então, o que a gente aprende de tudo isso? O que a gente conclui de tudo isso? A importância da reforma moral. Daí a importância do estudo. Daí a importância do Livro dos Espíritos, do Evangelho, André Luiz. A gente lê lá a sequência dos livros do André Luiz, Joana de Ângeles. Porque é através do estudo, através da conscientização, como a que a gente está fazendo aqui agora, que nós vamos identificando os perigos que a gente passa por vezes. E também das soluções que nós podemos utilizar. A gente começa a verificar como a gente às vezes é imprevidente, né? E às vezes corre um perigo grave. A gente está andando ali na beira do abismo e não está nem percebendo. Nós estamos ali a passo, né, na beiradinha ali do abismo, não estamos percebendo. Isso eu não falo para assustar vocês, mas eu falo para que a gente possa ser mais previdente, né? Estudar, adquirir informação, se conscientizar e ajustar comportamentos, não é buscar a santidade. Mas você quer que eu vire santo agora? Né? Não, a gente tem que aprender a ser homens e mulheres primeiro, a gente tem que ser humano primeiro, antes da gente querer ser santo. Nós temos que elevar o padrão de humanidade primeiro. Né? Então, mas esse ajustamento é muito importante, porque ele vai nos fortalecendo, e é o que Jesus falou. Eu vim para que tivesseis vida, e vida em abundância. Né? Brilhai a vossa luz. Porque quando a gente esgota os recursos, a gente apaga a luz. E aí, quando a gente apaga a luz, o nosso corpo está em trevas. E quão densas trevas acabam sendo. Né? Aí que vem as doenças. Né? Quando a gente acende a luz, muda o comportamento, o padrão mental, emocional. Aí não tem espaço, né, para os desajustes. Podem surgir ainda assim? Podem. Podem surgir doenças? Podem. Por quê? Porque muitas delas fazem parte do nosso roteiro. Muitas delas estão programadas, nós mesmos pedimos. Olha, o espírito amigo lá, eu preciso passar por certo problema, porque é muito importante para o meu reajustamento. Nós vamos passar. Agora, nós podemos passar e tirar um bom proveito daquele problema, daquela doença. Ou podemos passar revoltados, maldizendo a vida, maldizendo a Deus, o que acaba agravando, né, gerando mais consequências negativas. Né? Então, tudo isso está nas nossas mãos e, graças a Deus, nós temos recursos de sobra para aproveitarmos. O Espiritismo nos dá uma condição maravilhosa para a gente superar as dificuldades que a gente trouxe. Tá? Nós vamos dar uma paradinha aqui, pessoal, né? Hoje está bem quente aí, não quero deixar muito cansativo para vocês, não. Tá? Vamos passar para a segunda etapa.